Saudações, essa orientação sobre vias aferentes são orientações básicas e só fazem sentido se vocês estudarem sobre esse capítulo no livro Ângelo Machado, terceira edição, capítulo 29. Vocês vão ler no capítulo a estrutura básica das vias aferentes, vocês vão ver que todas elas têm um receptor, vocês vão estudar o trajeto periférico e o trajeto central dessas vias e vão observar que todas elas têm uma projeção final, ou para o córtex encefálico cerebral ou para o córtex cerebelar. Vocês vão ver que essas vias estão organizadas em neurônios 1, neurônio 2, neurônio 3. A maioria das vias tem 3 neurônios. Algumas vias, como a via auditiva, tem 4. A via olfatória, por exemplo, só tem 2 neurônios. Então é interessante, enquanto vocês estão estudando esse capítulo, vocês façam esquema à mão, ou como vocês acharem melhor, e coloquem o nome da via, a sua função, a informação que essa via carrega, e de cada via coloque neurônio 1, onde está localizado, neurônio 2, onde está localizado. E vocês vão ver que essas vias nada mais são do que um conjunto de todas as estruturas que nós estudamos separadamente até agora. A gente apontava, isso daqui é o corpo geniculado lateral, esse daqui é o colículo superior, esse daqui é o colículo inferior, e a gente ia estudando essas estruturas, entre aspas, em separado, e agora a gente vai estudar essas estruturas em conjunto, dentro de vias, inicialmente aferentes e depois eferentes. Então sugiro que vocês coloquem a via e vão estudando o neurônio 1, neurônio 2, neurônio 3, isso pode facilitar a, o estudo, a interpretação. E a gente vai separar essas vias em informações que penetram o sistema nervoso central por nervos espinhais ou as informações que penetram através de nervos cranianos. A primeira via é a via da dor e temperatura, que ela tem dois grupos. Tem a via neoespinotalâmica e a via paloespinotalâmica. Então vocês vão observar exatamente qual é a diferença de informações entre uma e outra. A via neoespinotalâmica é a da dor bem localizada, dor e temperatura, aquela que a gente treina com maior frequência na semiologia, por dermatomos, etc. Então vocês vão olhar bem o trajeto da via neoespinotalâmica. Ela entra pelo nervo periférico, já cruza a linha média pela comissura branca anterior e ascende contralateralmente pelo trato espinotalâmico lateral. Então vocês vão observar onde está o neurônio 1, o neurônio 2 dessa via, o neurônio 3, certo? Vão observar também onde está o neurônio 1, 2 e 3 da via paloespinotalâmica, quais são as diferenças da via paloespinotalâmica para neoespinotalâmico. Está tudo muito bem explicado no livro onde vocês vão estudar. Uma mais recente, outra mais antiga. Algumas fibras não cruzam na via paloespinotalâmica. O destino delas, a via paloespinotalâmica envolve a formação reticular, então não é um trato espinotalâmico, é um trato espino-reticular. Vocês vão observar a função, que a via espinotalâmica é a dor melhor localizada, a paloespinotalâmica é uma dor menos localizada, é uma dor dita como dor mais doída, crônica, difusa, não é uma dor aguda e bem localizada. Então vocês vão ler e interpretar a diferença entre a via palo e a via neoespinotalâmico. Nós temos também a via espinotalâmico anterior, que envolve as informações de via de pressão e tato não discriminativo, que em alguns lugares vocês lerão como tato protopático. É o tato não discriminativo, aquele tato grosseiro, certo? E é uma via muito parecida com a espinotalâmica lateral, só que essa é a via espinotalâmica anterior, certo? Novamente, vocês vão observar onde está o neurônio 1, neurônio 2, neurônio 3 e a área de projeção cortical. Aqui é um esquema para mostrar para vocês que essas fibras do trato espinotalâmico lateral e o trato espinotalâmico anterior, elas em nível de tronco encefálico, elas se fundem e formam um leminisco, chamado leminisco espinhal. Então já vou deixar mais uma tarefa para quem se interessar, estudar o que é leminisco, o que é trato, o que é fascículo, por que isso daqui se chama leminisco. Isso daqui se forma o leminisco espinhal. O leminisco espinhal é a união
do trato espinotalâmico lateral com o trato espinotalâmico anterior. Via propriocepção consciente, tato discriminativo, também chamado de tato epicrítico, e sensibilidade vibratória, é a via que a gente conhece como via cordonal posterior, que envolve os fascículos grácil e o fascículo cuneiforme, certo? Então vocês vão observar que essas fibras entram no sistema nervoso central, elas inicialmente não cruzam a linha média, até que chegam nos núcleos grácil e núcleo cuneiforme, que aí sim, através das fibras arqueadas internas, elas vão cruzar a linha média e originar o leminisco medial. Novamente, vocês vão observar qual a posição de cada neurônio e qual que é o trajeto que esses neurônios percorrem. Sempre lembrando de suas funções e imaginar o que o paciente vai apresentar quando essas fibras estão lesadas. Aí é a correlação com a semiologia neurológica. Se a gente tem a propriocepção consciente, a gente também tem a via da propriocepção inconsciente. A via da propriocepção consciente envolve os fascículos grácil e cuneiforme, via cordonal posterior. A via da propriocepção inconsciente envolve vias cerebelares. Então, o que vocês estão vendo são os tratos espinocerebelares anterior e posterior. E vocês percebam que o trato espinocerebelar posterior ele segue ipsilateralmente. E o trato espinocerebelar anterior ele cruza a linha média e depois volta a cruzar a linha média no pedúnculo cerebelar superior, certo? De forma que, vocês já sabem disso, as manifestações de lesão cerebelar, por causa desse cruzamento e descruzamento de algumas fibras, acabam sendo sempre ipsilateral a lesão. Ou seja, uma lesão em hemisfério cerebelar direito vai causar sintoma ipsilateralmente. Observar que os neurônios 2, isso aqui está no livro bem de vocês, bem explicado, o neurônio 2 da via da propriocepção inconsciente ele pode estar em mais de uma localização, certo? Ou no núcleo torácico ou na base da coluna posterior e substância cinzenta intermédia. A sensibilidade visceral que envolve órgãos, vocês vão se recordar do que vocês estudaram no sistema nervoso autônomo. A parte aferente, alguns autores consideram que está dentro do sistema nervoso autônomo, outros autores não, mas no livro a parte da sensibilidade visceral está bem explicada no capítulo do sistema nervoso autônomo. Ela acompanha os nervos simpáticos, os nervos parasimpáticos e o trajeto medular central é objeto de debate, mas hoje já tem como base que eles percorrem a região central da parte posterior da medula. Isso está bem explicado também no livro. Vias trigeminais. Agora a gente parte para as informações que elas percorrem nervos cranianos, começando pelas vias trigeminais. Percebam aqui, ó, na legenda inferior, que as vias trigeminais elas envolvem mais de um tipo de sensibilidade. Tem a via do tato epicrítico, ou tato fino, ou tato discriminativo, a via do tato protopático, ou tato grosseiro, e pressão, e a via da dor e temperatura, certo? A maior parte da sensibilidade da cabeça é dada pelas vias trigeminais, pelo nervo trigêmeo. Uma pequena parte do polvilhão auricular e meato acústico externo é dada por outros nervos cranianos. Então é interessante que vocês saibam essas exceções aqui. Mas elas são para uma pequena parte da cabeça. A maior parte é gerada transmitida pela via trigeminal, tanto de estruturas externas quanto de estruturas internas da cabeça. E o que vocês vão olhar aqui de diferente? Está separado por cores, ó. E essa figura é uma figura ilustrada, né, colorida do Ângelo Machado, que está em preto e branco, mas é uma figura semelhante, que vocês têm disponível no livro de vocês. Vocês percebam que a via do tato epicrítico, ou tato fino, percorre, está representada aqui em verde, passa pelo gânglio trigeminal e vai em direção ao núcleo sensitivo principal do trigêmeo, certo? Percebam que a vermelha, que é a via do tato grosseiro e pressão, ela vai para dois núcleos diferentes, o núcleo sensitivo principal do trigêmeo e o núcleo do trato espinhal do trigêmeo, certo? E a via da dor e temperatura, ela vai principalmente para a via do trato espinhal do nervo trigêmeo, certo? Então,
está bem correlacionado lá, vocês vão olhar para onde que vai cada informação, para qual núcleo do trigêmeo que a informação é enviada, onde que está o neurônio 2 de cada uma dessas informações das vias trigeminais. A via gustativa é bem simples, o que vocês têm que lembrar é que o paladar ele é percebido por ele tem trajeto diferente por nervos cranianos dependendo de onde é que a informação está sendo receptada na língua. Então, nos 2 terços anteriores, o trajeto é pelo 7º nervo, e no terço posterior é pelo 9º nervo, o glossofaríngeo. E ainda tem uma sensibilidade do paladar na região da epiglote, nesse caso é levado pelo 10º nervo craniano. O neurônio 2 está localizado no núcleo do trato solitário. As fibras cruzam a linha média pelo trato solitário talâmico e vão em direção ao tálamo e depois para a área de projeção gustativa. Então, tudo isso daí vocês têm que saber qual que é a área de projeção de cada via, onde está o neurônio 1, neurônio 2 e onde que é o trajeto. A via olfatória tem algumas peculiaridades. A localização do neurônio 1, o número de fibras no seu trajeto, a questão de ser ou não mielínica. Então, vocês vão se atentar para as peculiaridades da via olfatória. A informação é captada aqui na parte mais superior da cavidade septo-nasal. O nervo olfatório são esse conjunto de fibras que estão atravessando a lâmina crivosa ou lâmina cribriforme em direção ao bulbo olfatório. No bulbo olfatório, onde estão as células 2, o neurônio 2, são as células mitrais. Essas células vão originar o trato olfatório, e esse trato olfatório ele pode ter uma estria medial, estria olfatória medial, que vai em direção à área septal, e uma estria olfatória lateral. Isso aqui está indo em direção à lateral para o córtex olfatório, que está na parte medial do lobo temporal, parte do giro parahipocampal e uncus. Certo? Aqui vocês estão vendo é o uncus. Vocês vão observar no estudo de vocês a importante relação entre a via olfatória e o sistema límbico e o que isso acarreta. A via auditiva também tem as suas peculiaridades. Ela tem vários relés, ou seja, tem vários sinapses na sua via, e isso acarreta que ela tenha 4 ou mais neurônios. Então, é uma via que tem mais neurônios em sua via, em sua formação. Os receptores estão na cóclea. Percebam que existem núcleos cocleares dorsais e ventrais, onde estão localizados os neurônios 2, e percebam que algumas fibras cruzam a linha média, e outras fibras não cruzam a linha média. Então essa é uma fibra de projeção bilateral. Essa é uma via de projeção bilateral, melhor dizendo. Via de projeção bilateral. Percebam que ela envolve o colículo inferior, braço do colículo inferior, corpo geniculado medial. E aí vai para a área de projeção lá no lobo temporal. Certo? Então estudem onde estão o neurônio 1, 2, 3 e 4 da via auditiva e aonde que é a área de projeção no córtex. E para encerrar essa parte de vias, nós temos a via óptica, e essa daqui eu acredito que a maioria de vocês já está bem familiarizado, porque já estudamos isso a grande maioria já estudou isso em semiologia, mas também em neuroanatomia a gente discutiu isso em nervos cranianos. Eu quero que vocês se recordem então da posição das fibras. Eu quero que vocês estudem a estrutura da retina, as suas camadas, onde que está a camada com as células receptoras. Quero que vocês entendam a formação do nervo óptico, a entrada do nervo óptico na retina, gerando a papila óptica. O que é o ponto cego, que é originado pela papila óptica, a ausência de células receptoras da retina. Vocês já vão estudar o posicionamento e o cruzamento dessas fibras, quais fibras que cruzam a linha média, ou seja, as fibras da retina nasal, quais fibras que não cruzam a linha média, certo? Eu quero que vocês saibam o destino da maioria, os 4 destinos possíveis das fibras que estão recebendo a captação luminosa, ou seja, essas fibras elas chegam aqui na proximidade do tronco encefálico e elas podem ter 4 trajetos possíveis. Elas podem ir em direção ao hipotálamo,
E isso daí envolve a regulação da homeostase e do ciclo circadiano. Elas podem ir em direção à região tectal do colículo superior. Então essas fibras reticulotectais, elas vão em direção ao colículo superior. Elas seguem aqui e vão em direção ao colículo superior. E aqui gera informação que está relacionada ao posicionamento da cabeça e reflexos que envolvem músculos do pescoço. Fibras retina pré-tectais. Pré-tectais é essa região aqui, ó, dos núcleos, que envolve núcleos dos nervos, do nervo oculomotor. Ou seja, essa informação aqui que está relacionada ao reflexo fotomotor. A informação chega na retina, na região pré-tectal e daqui sai informação de qual núcleo, o núcleo de Edger-Westphal, isso aqui sai informação para a musculatura intrínseca do olho, para a contração da pupila. Então vocês vão estudar também as fibras retino pré-tectais e qual a relação dela com os reflexos luminosos. E a via óptica propriamente dita, que são as fibras reticulogeniculares, que está demonstrada aqui, as fibras que chegam da retina até os corpos geniculados laterais, e daqui, corpo genicular da estrutura talâmica, então daqui as fibras seguem por fibras que são chamadas radiações talâmicas ou radiações ópticas, em direção ao córtex visual. Tudo isso para que vocês saibam interpretar os tipos de alteração de campo visual, dependendo da localização da lesão, se é na região pré-quiasmática, central do quiasma, lateral do quiasma ou pós-quiasmática. Então isso está tudo bem explicado ali no livro de vocês, certo? Então esse é o objetivo, são essas orientações básicas